Olá, meu nome é Tatiana Correa, eu sou especialista em laboratório aqui do Departamento de Botânica do IB e eu trabalho no GATE Lab, Genomic and Transposable Elements Lab, que é um laboratório chefiado pela professora Marianne Vans-Luis, e eu comecei a trabalhar nesse cargo em agosto de 2010. A minha trajetória é bem diversificada. Na verdade, desde a graduação, bom, vamos começar antes, vamos começar no ensino médio. Eu estudei num colégio de ensino médio, que era o Colégio Santo Agostinho, um colégio bastante tradicional, que não tinha divisão de colegial entre humanas, exatas e biológicas, que na época eu achei bom, porque eu sempre tive dificuldade em escolher. E uma das coisas que eu achava muito legal desse colégio é que no ensino médio eles tinham aulas práticas de laboratório, de física, química e biologia, para o primeiro e para o segundo ano do ensino médio. E no terceiro ano eles não tinham aula à tarde, né, porque essas aulas de laboratório elas eram no contraturno, e para que os alunos pudessem fazer cursinho. Eu não fiz cursinho, mas eu fui escolhida para ser monitora do laboratório de biologia para as aulas dos alunos do primeiro e segundo, enquanto eu estava cursando o terceiro ano. Na verdade, mesmo eu tendo sido monitora de biologia e gostava muito do laboratório, as aulas eram muito legais, a gente secou vários bichos, fez coloração de lâminas de plantas, foi assim, muito rico o currículo desenvolvido nas aulas de laboratório. Eu ainda saí do colégio achando que eu queria alguma coisa relacionada à química. De alguma maneira era na área das ciências, né? Então, quando eu saí do colégio, eu ingressei na UFSCar, no curso de Engenharia Química. Só que eu era muito nova, eu acabei o terceiro ano do ensino médio, eu tinha recém feito 17 anos. E aí eu fui para São Carlos e acho que não me adaptei tão bem a ficar fora de casa. São Carlos também não é tão perto, dá umas 4 horas de viagem. Eu sei que no primeiro semestre eu desisti, voltei para São Paulo e fui fazer cursinho para esperar o próximo ano e prestar vestibular novamente. Durante o cursinho, eu resolvi que então não era engenharia química que eu queria fazer. Eu prestei para química e entrei aqui na USP, no Instituto de Química. E eu lembro perfeitamente, na semana de recepção de calouros, de um professor que me chamou muito a atenção. Ele deu uma palestra de boas-vindas, era o professor Atílio Vanin. Inclusive o irmão dele era professor da zoologia aqui do IB, o Sérgio Vanin. E me marcou porque assim, ele começou apresentando dados estatísticos. Eram 60 alunos ingressantes no curso de Química, isso em 93, e ele falando que desses 60, parabenizou a nós todos, e daí ele falou que desses 60, a grande maioria não ia se formar, né, iriam desistir ao longo do curso, e que boa parte daqueles que se formariam não concluiriam o curso nos 4 anos que eram previstos. Eu fiquei meio chocada com aquilo, eu falei, nossa, eu achei que era só parabéns e coisas boas, né? Ele vem com essa estatística tão verdadeira, mas no fim eu acabei virando parte da estatística dele e também não concluí o curso de Química. Na verdade, no primeiro ano da Química, acho que eu era a aluna mais empolgada, eu achava tudo fantástico, gostava, as aulas práticas mais básicas de Química inorgânica, eu achava aquilo sensacional, adorava. Aí, no segundo ano eu tive alguma reprovação, acho que eu reprovei de Química Orgânica, não soube muito bem como lidar com aquilo, porque no colégio eu sempre fui bem, nunca peguei recuperação. E nesse entretempo, a minha irmã mais nova entrou em Biologia. Ela entrou aqui, entrou na Unicamp, mas ela fala que o curso da Unicamp é muito melhor que o da USP. Eu não sei se tem a ver, mas ela tinha um namorado campineiro na época. Fato é que ela foi fazer Biologia na Unicamp, e aí eu já estava meio assim, chateada com a minha desenvoltura na Química, querendo mudar, e ela falava assim, acho que você ia gostar tanto de fazer Biologia, e aí para angústia do meu pai, no meio do terceiro ano eu resolvi sair do curso de Química, tranquei o curso, como era no meio do ano novamente, né, eu fui trabalhar no escritório de contabilidade para não ficar sem fazer nada, fiquei digitando o livro caixa, no fim do ano eu prestei vestibular, e daí eu ingressei aqui na Biologia. Então eu comecei o curso, eu me inscrevi para o noturno, porque afinal eu já fazia 4 anos que eu tinha saído da escola e ainda ia começar a faculdade, e eu me inscrevi para o noturno, passei, e de dia fui trabalhar dando aulas de inglês também para, né, ajudar nas custas de todo esse processo aí. No quarto ano da Biologia,
eu precisava fazer estágio para me formar. Então eu deixei as aulas de inglês de lado, né, e ingressei num estágio, de novo no Instituto de Química, que eu estava entre Química e a Biologia. Então o departamento de Bioquímica aqui na USP fica no Instituto de Química, diferente de outros lugares, por exemplo, na Unicamp a Bioquímica fica na Biologia. E eu entrei para fazer um estágio de iniciação científica com Biologia Molecular, estudando um fungo filamentoso chamado Trichoderma rhizii, sob orientação do professor Hamza Fahmy El-Douri. Isso foi no ano de 99. Naquele ano, estava acontecendo o sequenciamento do genoma da Xylella fastidiosa, que foi o primeiro organismo sequenciado no Brasil, com vários laboratórios envolvidos, e esse laboratório onde eu estava era um laboratório que sequenciou muito material desse projeto. E apesar do meu projeto de iniciação científica ser com o Trichoderma rhizii, como eu passava os dias inteiros no laboratório, eu tinha uma bolsa que previa 40 horas semanais, era uma bolsa voltada para alunos do noturno, então eu realmente passava todos os dias o dia inteiro no laboratório, e além de desenvolver os experimentos do meu projeto, eu acabei envolvida também no sequenciamento, então aprendi a sequenciar o método Sanger, montar o gel, preparar as amostras, fazer mini prep, tanto para o projeto da Xylella quanto para o meu projeto, e eu auxiliava vários outros alunos do laboratório, então ali eu aprendi todas as técnicas de biologia molecular básica que a gente usa até hoje, né? Findo esse estágio de um ano, eu me formei e ingressei num outro laboratório da Química, da professora Meire Sogayar. Na verdade, ela tinha 2 laboratórios que ela gerenciava, o laboratório de biologia molecular, de células tumorais, e o laboratório de ilhotas pancreáticas. E era uma época que existiam alguns concursos na USP, também para especialista de laboratório, que é o mesmo cargo que eu tenho hoje, só que eram concursos que chamavam Procontes. Eram para vagas associadas a projetos específicos, e o contrato de trabalho ele tinha que ser renovado todo ano durante a vigência do projeto. Então eu prestei o concurso para essa vaga de especialista do laboratório de ilhotas e ingressei lá. Comecei a trabalhar na Meire, no laboratório de ilhotas em 2000, em março de 2001, na verdade. Eu fiz um estágio em 2000, em março de 2001 formalizou meu vínculo como funcionária da Química. Eu renovei o contrato por 2 anos, né? E no final desses 2 anos, uma das pós-docs do laboratório prestou um concurso para professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas e foi aprovada. E eu acabei indo com ela. Eu fui a primeira aluna dela, a professora Silvia Engler, do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da FCF. Então eu fui junto com ela, ajudei a montar o laboratório, eu fui a primeira aluna dela de mestrado e doutorado. Eu comecei meu mestrado em 2003. O mestrado era com 2 linhagens de células tumorais de glioblastoma humano, que diferiam na sua capacidade de invasão. Uma era pouco invasiva e outra era muito invasiva, e eu comparava essas células em ambiente de matriz extracelular, e a gente avaliou a expressão gênica de genes de metaloproteinases de matriz, que são enzimas que degradam a matriz extracelular, permitindo que as células migrem e invadam, e um gene não clássico de regulação de invasão tumoral, que era o REC, que controlava a expressão dessas metaloproteinases. Então, o mestrado e o doutorado foram ambos com essas 2 linhagens de células de glioblastoma humano. Então, veja, o fungo filamentoso na iniciação científica, com fundamentos da técnica de Sanger, isolamento de ilhotas pancreáticas, cultura celular de células de mamíferos. Aí eu continuei na cultura celular, a biologia molecular na invasão do projeto de mestrado e doutorado. Como a minha professora, como a minha orientadora, ela era nova, recém-ingressa, né, na FCF, não tinha funcionário, então assim, eu fazia as compras, eu prestava contas, acabava ajudando ali no gerenciamento do laboratório e na organização do laboratório e prestação de contas. Quase no finzinho do meu doutorado, surgiu um concurso para uma vaga no IPT, no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que fica também dentro do campus aqui, mas é uma outra instituição.
e eu prestei, era para uma vaga de microbiologia no Laboratório de Biotecnologia Industrial. Também fui aprovada nesse concurso e eu comecei a trabalhar no IPT antes de defender o doutorado, em agosto de 2010. Eu defendi o doutorado em dezembro de 2009, aos 45 do segundo tempo, era uma sexta-feira, dia 18 de dezembro, eu não queria deixar para o outro ano, eu queria defender. Então, dia 18 de dezembro de 2009, eu defendi o doutorado e fiquei no IPT por mais um tempo. Eu acho que no coração eu sempre fui uspiana, não me adaptei ao IPT, então depois de 9 meses lá, eu resolvi que não era um local para eu trabalhar e eu acabei pedindo demissão. Então fiquei 9 meses, pedi demissão em abril de 2010. Nessa época, era uma época em que tinha muitos concursos abrindo aqui na USP, muitos. Você podia escolher o que você achava melhor, pior, e eu acho que eu me inscrevi para uns 4 concursos. Inclusive um deles no ICB, era para trabalhar com ilhotas pancreáticas, né? Acabei ingressando aqui no Departamento de Botânica. O resultado saiu em junho de 2010 e eu comecei a trabalhar em agosto de 2010 no Gate Lab. Eu acho que hoje eu sou parecida com a Tatiana que estava no primeiro ano de Química. Eu gosto muito de estar no Departamento de Botânica, eu estou muito feliz no meu trabalho, né? Lógico que nem tudo são flores, assim, houve muitas adaptações ao longo do caminho, né? A gente tem que... Eu brinco que os laboratórios de pesquisa da USP, eles são microambientes, assim, muito fechados. Então, você tem que se inserir nesse microambiente e encontrar uma harmonia, né? Então, eu tive que conquistar, por exemplo, a confiança da professora Mariane, eu tive que mostrar para ela como eu trabalhava, para que ela pudesse se sentir confortável em deixar as tarefas na minha mão e acreditar que essas tarefas seriam realizadas com comprometimento, né? Que acho que é uma das coisas mais importantes no desempenho de quase qualquer função e que às vezes eu acho que falta um pouco hoje, comprometimento, acho que acima das capacidades intelectuais e acadêmicas, se você está comprometido, você consegue superar alguma falha de conhecimento que você tenha, porque você vai atrás de sanar essa falha e você consegue fazer isso. Então, teve uma fase de adaptação, mas, assim, de todos esses laboratórios por onde eu passei, de verdade todos, não é porque eu estou aqui, eu nunca fui tão bem acolhida como aqui. Eu sou muito agradecida ao grupo inicial que estava aí quando eu entrei, que eu tenho os alunos no coração que realmente são muito queridos. Sou grata à professora Marie pela paciência que ela teve em me lapidar, em consertar os erros, em fazer os ajustes necessários. E acho que também através dela, da visão dela, eu consegui conquistar o respeito de outras pessoas do departamento, dos outros docentes e de outros colegas técnicos. Então hoje eu me sinto muito à vontade. Quando eu falo com os professores, eu falo com respeito, eu respeito a hierarquia, mas assim, eu me sinto à vontade de colocar minha opinião, de quando alguém me pergunta uma informação, eu dou a informação segura do que eu estou falando, ou se eu não tenho segurança, eu falo assim, olha, não sei, eu vou procurar. Eu me envolvi com outras coisas, não só no departamento, no instituto. Por um tempo eu participei da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e eu acho que foi foram 2 anos, um período que eu achei importante, porque eu pude conhecer pessoas de fora do departamento, né? Eu conheci lugares da USP, porque uma das coisas que eu fiz foi fazer os mapas de risco do Instituto, então eu fui em cada buraco do Instituto, assim, descobri que existem freezers nas salas da biblioteca para desinfestar livros. Eu falo, freezer na biblioteca para desinfestar livro. Eu visitei uma instalação que tem na zoologia, que é super legal, que eles têm besouros que limpam as carcaças dos bichos, eles comem a carne para que depois seja feita a montagem daqueles esqueletos de forma artística, né? E o Claudemir, que é o cara que faz isso, ele realmente tem uma habilidade muito legal. Conheci lá no nosso departamento, que eu nunca tinha ido, o porão do laboratório de algas. Então assim, teve uma coisa lúdica de eu conhecer espaços do nosso instituto e as pessoas do instituto. Isso trouxe uma coisa muito boa para o desenvolvimento do meu trabalho hoje, porque quando a gente tem um problema no laboratório, eu já sei quem pode resolver, ou
quem pode me dizer quem vai resolver. Então isso deu uma desenvoltura assim, que eu acho importante, porque a gente está num país ou numa instituição que não são perfeitos, aliás quase nada é perfeito. Então a gente tem que ser hábil na lida com os problemas conforme eles se apresentam. E esse conhecimento do Instituto e das pessoas do Instituto me deram muito mais destreza para gerenciar os problemas, para resolver os problemas do dia a dia, que eu acho que foi uma coisa bem importante. Eu acho que eu gosto de quebra-cabeça. Eu tenho um exemplo para mim de uma pessoa que me acolheu e me salvou. Nesse período que eu falei que eu estava trabalhando no IPT, mas eu ainda não tinha defendido o meu doutorado. De repente surgiu uma dúvida no meu projeto que eu tinha que sequenciar, veja bem, hoje eu sou responsável pelo sequenciamento no Gate, e na época eu tinha que sequenciar o plasmídio que eu tinha usado para transformar minhas células, e eu não sabia muito bem como lidar com aquilo. Coincidentemente, porque esse mundo é um ovo, eu fui bater no laboratório do Menck, né? E a técnica dele, que é a Veridiana Mumford, me pegou no colo, falou, vem cá, eu vou te ajudar. Porque eu não tinha tempo, eu tinha que estar 8 horas por dia no IPT. Mas eu tinha que finalizar essas coisas e eu não tinha muito como fazer. Então eu vinha na hora do almoço e ela me ajudou muito e eu fiquei extremamente surpresa. Eu falei assim, gente, por que essa moça resolveu me ajudar se ela não sabe nem quem eu sou? Ela não vai ter nenhum retorno, né? E eu nunca esqueci daquilo. Então eu hoje, inspirada nesse exemplo que para mim foi muito importante, no momento de transição, de finalização de trabalho, eu gostaria de ser o que a Veridiana foi para mim naquele momento. Então, quando vai alguém bater no Gate Lab, ou os nossos alunos, ou gente de outros laboratórios que vão bater lá, com algum problema, eu tento resolver o problema deles. Seja, eu quero um reagente emprestado, eu quero aprender uma técnica. Se a gente não tiver ou não souber, o que eu faço para resolver é assim, eu boto a pessoa em contato com quem pode resolver. E eu posso fazer isso, de novo, porque eu conquistei a Mariane, conquistei a confiança dela e ela deixa as portas do laboratório abertas para que eu possa ajudar os outros, né? E mesmo no nosso dia a dia tem coisas que eu já sei fazer com muita facilidade, né? Por exemplo, uma mini prep, um protocolo super básico, já determinado há muito tempo. Eu acho legal quando eu tenho que ensinar isso para alguém que nunca fez uma mini prep. Ou quando a gente tem que fazer coisas meio diferentes. Por exemplo, ontem tinha que ajudar a Paula a fazer uma solução que não estava saindo, o negócio precipitava, virava uma gororoba branca, não sei o quê. Aí eu fui atrás de ver qual era a solubilidade daquele produto, para ver se estava dando certo, esquentava, não sei o quê. A solução ficou pronta. Então assim, se tem um problema, um quebra-cabeça que tem que ser feito, eu tenho prazer quando eu consigo resolver esse quebra-cabeça. Se eu puder dar um conselho, o conselho que eu daria é o seguinte. De vez em quando eu escuto por aí as pessoas falarem assim, ah, isso aqui não é minha obrigação, isso aqui não faz parte do meu projeto, sabe? Eu gostaria que as pessoas, antes de falar isso, se dessem a oportunidade ou aproveitassem as oportunidades que se apresentarem para aprender, qualquer coisa que seja, né? Veja, eu aprendi a sequenciamento Sanger em 99, num projeto que não era o meu projeto de iniciação científica. Hoje, no Gate Lab, eu faço sequenciamento Sanger, eu sou responsável pelo sequenciamento do departamento de botânica. Então assim, 99, eu esperei até 2010 para usar esse conhecimento. Não tem problema. Quando eu fui aluna de pós-graduação, eu tive que fazer compra, prestação de conta FAPESP, e isso não era parte do meu projeto de mestrado ou doutorado. Mas eu fiz. E hoje, no laboratório, eu sou responsável pela prestação de contas do temático, ou de todos os projetos da Mariane que tiverem vigentes. Então, ainda bem que eu pude aprender lá, quando ainda não era muita obrigação minha, né? Que eu tive tempo de aprender com a ajuda da professora, porque eu estava ajudando e tal. Porque agora que eu tenho que fazer sozinha, eu já tenho desenvoltura. Então assim, aproveitem, não deixem, não tenham essa postura de isso aqui não tem nada a ver com o meu projeto, isso aqui não faz parte da minha obrigação. A gente nunca sabe quando que uma expertise que a gente acumular vai ser útil, e elas sempre são úteis. Então, por mais diversificada que possa ser a sua experiência, ela vai ser útil. Então aproveitem.